pensar um pouco na pergunta de número 61 do Catecismo Maior de Westminster. Até aqui foram 4 meditações. O capítulo 10 do Catecismo Maior fala sobre os benefícios da obra do mediador. E nós abordamos então quem é participante desse benefício. Isso lá no começo do ano. Quem por meio de Cristo torna-se participante da redenção, diz pede, né, a questão 59. E a resposta é a todos aqueles a quem o Espírito Santo aplica a obra da redenção. Quais são os benefícios de Cristo, que Cristo obteve pela sua mediação? Então, a resposta, em primeiro lugar, é a redenção. Nós fomos redimidos por conta do sacrifício de Cristo. Como nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu? É a pergunta de número 58. E as respostas são muitas, mas principalmente uma resposta simples é entendendo que Ele veio fazer e cumprir a obra em nosso favor, porque ninguém será salvo sem saber. Nos tornamos participantes dos benefícios que Cristo adquiriu exatamente porque o Espírito Santo, ao aplicar isso no nosso coração, nós passamos a compreender. É aquilo que nós também chamamos de testificação. Por fim, alguém pode ser salvo sem Jesus Cristo, mesmo sendo uma pessoa boa e cumprindo as leis da nação onde vive, ou mesmo as leis da natureza? E a resposta do Catecismo Maior é não. Somente em Cristo alguém é salvo, e por absolutamente mais nada, mesmo que seja uma pessoa idônea e honrada, se não for por Cristo, não será salva. E a pergunta 61 de hoje, então, é uma pergunta que diz respeito a nós como um todo, porque ela fala da igreja. E fala da igreja numa situação realmente para nos levar à reflexão. A pergunta é a seguinte, pergunta 61 do Catecismo Maior de Westminster. Todo aquele que ouve o Evangelho e pertence a uma igreja visível será salvo? Todo aquele que ouve o Evangelho e pertence a uma igreja, esse é salvo, esse está salvo, esse para sempre será salvo, porque uma vez salvo, sempre salvo. Então, nós precisamos começar com pelo menos 2 definições. O que os teólogos estão querendo dizer com pertencer a uma igreja? E a teologia nos leva a entender que há 2 igrejas, meus irmãos. A igreja visível e a igreja invisível. O que é a igreja visível? É a que nós vemos. Membros recebidos em uma denominação por batismo, pública profissão de fé, jurisdição a pedido, jurisdição ex officio, ou mesmo transferência de outra igreja. É uma sociedade de pessoas que professam crer em Cristo. Isso é uma igreja visível. Uma sociedade de pessoas, um agrupamento de pessoas dentro de uma denominação, e todos professam crer em Cristo, porque ninguém acessa a igreja, se torna membro de uma igreja, se falar que não crê em Cristo. A igreja é cristã, os conselhos analisam sempre as pessoas que se achegam das mais diferentes formas, mas das mais diferentes formas todos precisam professar a mesma coisa, crer em Cristo. Então, quando o conselho recebe alguém, é porque esta pessoa fez esta profissão de fé, fez essa confissão. Isso é a igreja visível. Então, nós somos a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. A igreja visível em Santo Amaro é o rol de membros que ela tem. Essa é a igreja que nós vemos, é a igreja que nós contamos, é a igreja que nós entendemos ser Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Com os filhos, inclusive.
A igreja presbiteriana considera que a igreja é visível porque tem os pais e os filhos. Os filhos fazem parte do hall de membros, como membros não comungantes, mas fazem parte do hall de membros. Pontuo isso porque há denominações que não consideram os filhos como membros da igreja visível e esperam as crianças crescerem para então lá fazerem a sua decisão pela igreja, por Cristo e pela igreja. Nós entendemos que as crianças fazem parte desde o começo e fazem parte da igreja visível. E por isso batizamos os filhos dos crentes assim que eles nascem e pedimos aos pais que façam isso, tragam seus filhos tão logo as crianças venham à luz. Bom, isso é a igreja visível. E o que é então igreja invisível? Porque a pergunta do catecismo é: todo aquele que ouve o evangelho e pertence a uma igreja, entre parênteses, visível, será salvo? Isso é a igreja visível. O que é a igreja invisível, então? A igreja invisível não é a que o homem vê. A igreja invisível é a que Deus vê. Uma é a igreja que nós vemos, mas há uma igreja que é a que Deus vê. Ela pode estar dentro da igreja visível? Sim. Ela é exatamente o mesmo número da igreja visível? Não sei, vamos ver, vamos ler os textos e pedir que o Senhor nos ajude a entender. Igreja visível é a que nós vemos, igreja invisível é a que Deus vê. Mais do que isso, é o número completo dos eleitos sob um corpo, o corpo de Cristo, no qual exatamente Cristo é o cabeça e comanda e controla todas as suas ações. Dá para entender a definição e a diferença entre elas? Uma é a igreja visível, a que nós vemos, e que também a palavra é pregada, e que as pessoas também fazem profissão de fé para fazer parte dela, mas é a igreja que nós vemos. A outra é a igreja invisível, que é a igreja do número completo, exato, dos eleitos de Deus. E isso só Deus vê, porque nós não temos condição. Primeiro, porque não podemos, está vedada a condição de julgamento do homem acerca da eleição. Mas Deus vê e sabe. Então essas são as duas igrejas que nós fazemos parte. E sinceramente, a minha grande esperança sempre é essa, que a igreja visível, essa igreja do dia a dia, que o Senhor possa olhar para essa igreja visível e contemplá-la como a sua igreja. É sempre uma grande preocupação para nós, líderes cristãos, líderes reformados, uma grande preocupação saber do estado de fé do rebanho do Senhor. Então esse é um momento de reflexão. E eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. É importantíssimo você fazer parte da igreja invisível de Deus. Fazer parte da igreja visível, em tese todos nós fazemos parte dessa igreja. Até a criança que nasce, tem 5 ou 6 anos, foi batizada, ainda não compreende exatamente por conta do nível de abstração que é a fé, mas ela faz parte da igreja visível. A nossa esperança é que desde cedo as crianças venham a compreender que mais importante, mais necessário do que fazer parte de uma sociedade vista por homens, é fazer parte da sociedade que Deus vê. Então, alguns textos para a gente pensar. Abra, por favor, eu vou ler 4 textos. O primeiro é João capítulo 12, versículo 37, João capítulo 12, versículo 37 a 43. João 12, 37. João 12, 37. A pergunta do Catecismo Maior de Westminster é: todo aquele que ouve o Evangelho e frequenta uma igreja é salvo por causa disso? Então, João 12, 37. João 12, 37. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meus irmãos, sempre haverá quem conviva com os que são da fé, mas no final amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. São, entre outros, aquilo que a Escritura chama de tímidos, medrosos, e usa até palavras mais fortes, chega a chamar de covardes. Sempre haverá quem conviva muito próximo do Evangelho, mas amará no final mais, ou a si mesmo, ou a chamada glória dos homens. Vejam outro texto, Romanos capítulo 9, versículo 6. Romanos capítulo 9, versículo 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 6. A pergunta é: todo o que ouve o Evangelho e frequenta uma igreja é salvo? 9, 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, poderíamos pensar na conversa de Jesus com Nicodemos. A conversa de Jesus com Nicodemos era para Nicodemos, em algum momento, entender se ele era um filho da carne ou um filho da promessa. E a maneira como Jesus desenvolveu a conversa com Nicodemos deve ser, entre outras maneiras, uma maneira adequada do cristão atual viver. Porque quando nós falamos das coisas espirituais, os filhos da promessa, pelo Espírito de Deus, hão de entender. Talvez não no primeiro momento, como Nicodemos não entendeu no primeiro momento, mas há evidências fortíssimas da conversão de Nicodemos. Porque ao final, por duas vezes, em um momento logo a seguir, ele defende a Jesus. E falando, porque estavam questionando o ministério de Jesus, ele diz: gente, nós temos que deixar as coisas acontecerem. Se é de Deus, vai prosperar. Se não é, não prosperará. E prosperou. E é ele que, ao final, toma o corpo de Jesus, juntamente com um amigo, com outra pessoa, José de Arimateia, e eles guardam o corpo de Jesus. Bom, assim, esse é um procedimento muito adequado para irmos encontrando quem são os eleitos. Falar das coisas espirituais desperta no coração do homem, do eleito, uma vontade de conhecer mais e de encontrar significado e identidade para a sua vida. Nós sabemos que os eleitos só encontram significado em Cristo. Bom, essa é uma das maneiras. Os filhos da promessa de Deus. Os que Deus tinha em mente quando falou, como no caso do filho de Sara e Abraão. Meus irmãos, a pergunta é: todo aquele que ouve o Evangelho e pertence a uma igreja visível será salvo? Por esses dois textos, nós percebemos que talvez não. Vamos para um outro texto, Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante. Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante. Evangelho de Mateus 7, 15. Está escrito: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E nos dias atuais, como isso tem crescido, meus irmãos? 16.
Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, esse texto começa falando dos que usam a palavra. O começo dele deixa claro, cuidado com os falsos, com os que abrem a palavra falsamente. Cuidado, atenção com os disfarces. Mas quando o texto se desenvolve, parece que não é mais só para os que usam a palavra. Parece que é para todos. E as expressões deste texto são muito fortes. Os extremos deste texto são obras boas e obras más. Os extremos são os frutos e a falta dos frutos. Os extremos são uma prática de adoração e abominação. Os extremos desse texto, e uma das palavras mais duras, é a iniquidade. Então, frutos e iniquidades antagonizam este texto. Boas obras e obras más. Irmãos, apenas para refletir um pouco sobre o texto. Assim como alguns se acostumam a produzir e glorificar ao Senhor, porque entendem que são cristãos e devem ser úteis à glória do Senhor. Assim como muitos se acostumam a isso e vivem verdadeiramente um evangelho propagador, vivem um evangelho testemunhal, vivem um evangelho visível aos olhos do mundo, muitos se acostumam a fazer isso. Também alguns se acostumam a não produzir. Não só a não produzir, mas com a não produção, note que a questão aqui são os frutos, pelos frutos vos conhecereis. A não produção é automaticamente uma desobediência ao ensino básico. Então, como alguns se acostumam a glorificar o Senhor através da sua produtividade, a palavra talvez não seja nem a melhor. Alguns se acostumam a não fazer isso, a não produzir de maneira alguma, com isso desobedecem ao Senhor, e em desobediência ao Senhor, são terrenos férteis para a iniquidade. Um exemplo, eu moro há 1 ano e meio em São Paulo, e tem um posto de gasolina no caminho da casa pastoral até a igreja. E há um posto de combustível que já fechou 2 vezes. E agora, nesse momento, tem uma placa, sob nova direção, combustível seguro, 100%, e aí o nome de uma empresa que distribui combustíveis, pela 3ª vez. Isso significa que o dono dessa empresa se acostumou à prática da iniquidade. Talvez tenha mudado de dono, pode ser, mas o posto é o mesmo. Pergunta para mim se eu paro abastecer lá. Um posto que já por 2 vezes fechou em 1 ano e meio, e agora abre com a promessa, combustível 100% de qualidade. Irmãos, eu conheço um caso de um dono de um posto de combustível cristão. E este posto já fechou por 2 vezes. Mas o dono do posto
é um cristão. Como entender essas coisas? Não é tão difícil à luz das Escrituras. Parece que realmente nós nos habituamos ou a uma coisa ou a outra coisa. O texto de Mateus 7,15 para frente vai nos mostrar que é muito fácil voltar às práticas iníquas. Os extremos são esses dois e nós precisamos refletir sobre eles. O que é a prática comum nossa, irmãos? Como nós temos vivido? Como nós temos vivido? Como verdadeiros frutificadores, e com isso eu não estou falando de evangelismo necessariamente, embora eu gravite sempre em torno dessa palavra. Acho de necessidade absoluta para a igreja ela viver a vida evangélica, ela viver o evangelismo, ela ser um elemento constante de propagação no mundo, em todos os lugares. Mas isso aqui não é necessariamente isso. Parece que alguns, pela sua vida, demonstram a fé. E outros, pela sua vida, acabam por demonstrar a falta dela. E aqui nós temos de novo, todo aquele que ouve o Evangelho e pertence a uma igreja visível será salvo. Último texto, Romanos 11, por favor, versículos de 1 ao versículo 10. Romanos 11, 1 a 10. Romanos 11, 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Meus irmãos, a partir do texto, é possível aferir que há uma reserva de Deus. Como no caso lá de Elias, há um remanescente sempre, e este remanescente é proveniente da eleição da graça de Deus. Agora, enquanto há este remanescente de Deus, parece, o texto deixa margem também para entender que muitos permanecerão com seus corações endurecidos, suas mentes entorpecidas, ou seja, inebriadas, sem nem entender direito, seus olhos obscurecidos e suas costas encurvadas. Assim é a igreja visível. Ao mesmo tempo que há um número de pessoas que nós não sabemos, que são aqueles que vivem verdadeiramente para o Senhor, parece que há um número conforme está escrito no texto, que muitos, você não consegue entender por que seus corações são tão duros, por que a prática da iniquidade é uma constante, por que o pecado é uma reincidência natural, não consegue compreender. Mas vê-se isso constantemente. Você não consegue entender por que a mente é tão avariada, por que os olhos parecem não contemplar a glória, não ver o que está à nossa espera. Não
conseguem entender a pregação de Jesus Cristo, arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus, caminham nos seus caminhos de busca por glória pessoal, por reconhecimento, por outras coisas. Contudo, a palavra de Deus é implacável. Eles continuam com suas costas encurvadas na oração de Davi. E em tudo isso, meus irmãos, a diferença talvez esteja entre o externamente observável e o internamente observável. Ontem à noite, ontem no final da tarde, eu estava dando uma aula no novo ponto de pregação que temos lá em Parelheiros, no Jardim das Fontes, e eu usei uma expressão lá, eu quero usar novamente essa expressão aqui com a Igreja de Santo Amaro nessa manhã. Quem vive um cristianismo para ser aprovado ou para ser avaliado por Deus, será avaliado por Deus. E quem vive um cristianismo para ser avaliado pelos homens, também será avaliado por Deus. E isso é muito sério. Porque se nós vivemos um cristianismo para ser avaliado pelos homens, e esperamos que a avaliação dos homens seja suficiente, isso é um equívoco. O cristianismo não é avaliado pelos homens. Ele sempre será avaliado por Deus. E nós somos aprovados ou reprovados nunca pelos homens, só por Deus. Mas é ou não é um grande risco viver um cristianismo para ser avaliado pelos homens? É ou não é um risco cairmos na armadilha, como disse Davi, de que a avaliação que os homens fazem da nossa vida espiritual seja aceita por nós como suficiente? E não é, não pode ser. Só há uma avaliação justa, é a de Deus. Então, meus irmãos, essa é a diferença entre o externamente observável e o internamente observável. Se nós nos consolarmos, acharmos que é suficiente a avaliação externa que as pessoas fazem de nós, com toda certeza estamos abaixo do mínimo compreensível acerca de fé. Não é o externo que deve ser avaliado, embora o externo funcione como uma possível evidência, porque pelos frutos, diz a Escritura, mas antes de sermos conhecidos diante dos homens, os nossos frutos precisam ser conhecidos diante do autor da planta, do que criou a planta, do Senhor. Então, irmãos, já não dá mais para conviver com um cristianismo externo. Já não é suficiente mais vivermos um cristianismo formal e nos contentarmos com a avaliação externa que as pessoas fazem de nós. À luz das Escrituras, nós temos de nos preocupar com o nosso interior e colocar a nossa vida diante do Senhor para uma avaliação e entendermos que sempre seremos avaliados pelo Senhor. Por isso, meus irmãos, a resposta para a pergunta 61, todo aquele que ouve o Evangelho e pertence a uma igreja visível será salvo por causa disso? E a resposta do Catecismo Maior de Westminster é: nem todos. É mesmo, nem todos. Nem todos. E como entender isso? Só serão salvos aqueles que são membros verdadeiros da igreja invisível. Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis, e eu caminho já para a conclusão, uma das coisas mais difíceis na vida pastoral, talvez seja essa. Porque pesa sobre nós, pastores, presbíteros, diáconos de uma denominação histórica como a igreja presbiteriana, pesa sobre nós a responsabilidade de saber como está realmente, como está o coração do rebanho do Senhor. É muito dura a expressão para nós pastores, conheça o estado das suas ovelhas. E conforme a igreja vai crescendo, isso vai ficando cada vez mais difícil. Me lembro como
como um homem chamado Harry Reeder III se defendeu ou se debateu com essa situação. Ele é pastor numa igreja norte-americana e essa igreja começou a crescer muito. Num momento ela tinha 500 membros, de repente ela tinha 700, 800 membros. E ele, contando para nós, ele é um senhor já de 70 e poucos anos, e ele disse que começou a bater um desespero em mim. Começou a bater um desespero em mim porque eu via a igreja crescendo, mas ao mesmo tempo que a igreja crescia, eu temia que a igreja não crescia em conhecimento, não crescia na palavra. Eu olhava para os pais, as famílias e não via os filhos adorando ao Senhor e eu comecei a me preocupar. Estou usando as palavras de Harry Reeder. Ele disse, eu estou em uma igreja que ao mesmo tempo que cresce, talvez aumente em iniquidade. E ele ficou muito preocupado com esse risco de ter uma igreja, ser pastor de uma igreja grande, mas a iniquidade ser uma coisa presente, corriqueira. E ele começou a bater muito forte numa questão: pecado. Irmãos, tem um jeito, sim, à luz das Escrituras, de uma igreja crescer, mas não ser uma igreja iníqua. E a primeira coisa que uma igreja deve fazer é combater o pecado que está dentro dela. E isso se faz, primeiro, a pessoa consigo mesma. E depois, pelos mecanismos que a igreja tem. O exercício da disciplina. Uma igreja que quer crescer na graça do Senhor não pode se preocupar, primeiramente, com números. Ela precisa se preocupar com a saúde espiritual. E essa foi a preocupação do Dr. Harry Reeder, e ele, dizendo para nós nessa palestra em Belo Horizonte, ele disse, eu saí atrás de homens idôneos, pastores idôneos pelos Estados Unidos afora, dizendo, venha para Briarwood, me ajudem a pastorear essa igreja. E eles começaram um sério trabalho de discipulado na igreja. Hoje, alguns de vocês talvez conheçam, a igreja presbiteriana de Briarwood é uma grande igreja. Talvez mais de 4.000 membros tem essa igreja hoje. Talvez as preocupações dele continuem bem grandes. Porque o grande risco é exatamente o acúmulo da iniquidade. Olhando aqui para as Escrituras, nós precisamos chegar a algumas conclusões. Para que nós vivemos dentro de uma igreja como a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro? Qual é o objetivo seu estar aqui nessa igreja? Você vive para ser reconhecido pelas pessoas? Você está satisfeito com o que as pessoas têm dito do seu cristianismo? Ou você vive para ser aceito por Deus, mais do que pelas pessoas? Nós participamos de uma igreja como essa e viemos à igreja num domingo de manhã como esse para nos sentir bem, porque talvez tenhamos passado uma semana difícil e encontramos na igreja esse alívio. Então pensamos, eu vou para lá porque eu me sinto melhor com as pessoas. Ou nós participamos dessa igreja verdadeiramente para glorificar a Deus através da nossa atitude de adorador. Nós participamos dessa igreja porque temos funções e as pessoas nos cobram se não vamos, não cumprimos as nossas funções, ou nós nos alegramos nas nossas funções e fazemos isso com excelência, porque isso é para a glória do Senhor. Como conhecer o estado das nossas almas? Como entender o que é requerido por nós? Então, essas são questões que nós precisamos procurar respostas dentro de nós. Ouvir o Evangelho e ser membro de uma igreja, à luz da pergunta 61, não é suficiente. Não é suficiente para ser salvo. É necessário ter fé pessoal em Cristo como seu Salvador. Uma fé autêntica, mais do que uma fé formal. Realmente os detalhes da vida, eles devem evidenciar qual fé possuímos. Irmãos, a nossa fé define a nossa vida. Que o Senhor nos ajude. Veja só, vou retomar a pergunta. Todo aquele que ouve o Evangelho e pertence a uma igreja, entre parênteses, visível, será salvo? A resposta do catecismo é: não, senhor. Não, senhora. Só participar não é suficiente. Então eu quero lhe ajudar a chegar de alguma maneira, a uma decisão. Conforme um dia Jesus falou com Nicodemos. Você tem que entender das coisas espirituais, senão você não vai ser salvo mesmo, Nicodemos. E eu preciso te perguntar, você
entende já das coisas espirituais, você compreende já da sua salvação, você compreende que não é fazendo parte dessa igreja que você será salvo, mas entregando e tendo entregue, e tendo compreendido, e tendo recebido, e tendo sido aplicado no seu coração a obra do Espírito Santo, e só assim você é um beneficiário do mediador, da mediação de Cristo na cruz. Porque conforme a oração do nosso irmão presbítero nessa manhã, é necessária essa certeza. Não vive nessa dúvida, não fique nessa dúvida. Não caminhe achando que amanhã ou depois alguém vai te responder. Você só tem o hoje, só tem o agora. A Bíblia diz, o Catecismo Maior diz, nem todos, só serão salvos aqueles que são membros verdadeiros da igreja invisível. E essa igreja invisível é tu com Deus. Não é a igreja visível que vai intermediar a tua relação de salvação com Deus. Ou a pregação já chegou ao seu coração e você já é uma pessoa mudada, ou você pode até fazer parte dessa igreja, mas não faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse é um dos maiores temores dos pastores, é o meu. Por isso, quando vem sobre mim, Sérgio, qual é o estado das tuas ovelhas, me causa arrepios, como talvez tenha causado em Harry Reader. E como eu não tenho todos os momentos possíveis para olhar no seu olho e falar como está a sua fé, você é um crente de verdade, você já produz verdadeiramente isso, talvez esse seja o momento para eu olhar nos teus olhos aqui e te perguntar, quais são os frutos, meu irmão? Mais frutos ou mais iniquidade? Mais obediência ou mais desobediência? Mais intimidade com Deus ou mais rebeldia com o Senhor? Responda para o Senhor, não responda para mim, não é necessário responder a mim. Responda ao Senhor. A minha esperança é que a sua resposta seja, Senhor, eis aqui um filho teu, eu sou teu. É para ti que eu vivo, Senhor. E é para o Senhor, para a sua glória que eu vou viver. Se você conseguir dar essa resposta ao Senhor, louvado seja Deus e pronto, não precisamos falar mais nada. Que o Senhor nos ajude com a sua graça. Senhor Deus, aproveito ainda esse instante, Senhor, para interceder pela vida espiritual da nossa igreja, pela vida espiritual dos lares. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não nos acostumar na prática do ilícito. Senhor, talvez haja entre nós pessoas que têm sofrido mesmo com o pecado. Talvez haja pessoas entre nós se debatendo com o pecado como uma espada, como uma adaga apontada para o seu coração, uma espada apontada para a sua cabeça. Talvez haja, Senhor, sim, entre nós, pessoas que têm se debatido com a questão do sexo ilícito, fora do casamento, talvez. Mas, Senhor, é tão fácil se acostumar com isso. Senhor, talvez haja, sim, entre nós, pessoas que têm abdicado de uma fidelidade ao Senhor, porque pensam que têm contas a pagar, têm dívidas a pagar, e por causa disso não percebem que incorre numa dívida ainda maior a com o Senhor. Senhor, talvez haja sim pessoas entre nós que têm sofrido com maledicência, não têm conseguido pensar nas coisas boas da fé, antes têm se inclinado a julgamentos, a situações que separam pessoas mais do que ajuntam. Talvez sim, Senhor, porque somos humanos, porque somos pessoas, porque fazemos parte de um tempo na história que muitos agem assim, é prática comum. Senhor, a minha oração é que nós não nos acostumemos à iniquidade e ainda consigamos falar que pecado é pecado e ainda consigamos, à luz da Tua palavra, dizer, só estar na igreja não é sinônimo de ser salvo. Ah, meu Deus, é impossível, Senhor, que nós nos acostumemos a uma prática da ilicitude, nos esquecendo verdadeiramente de fazer as coisas que convêm ao Senhor e a nós mesmos como pessoas. Senhor, se preciso for, converta o coração daquele que ainda não tem o coração convertido ao Senhor. Senhor, eu estou olhando especialmente para a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Senhor, talvez ainda haja jovens que não tenham entendido mesmo o mandamento de honrar os seus pais para que lhe fosse bem a vida.
o primeiro mandamento com promessa. E muitos talvez tenham abdicado realmente disso. Na desonra aos pais, envenenam suas próprias vidas. Que dó, Senhor. E que tristeza, Senhor. Dá-nos um coração compadecido, Senhor, a ponto de compreendermos que não é o externamente observável que vale, mas o internamente observável que conta. Ajuda-nos, Senhor, a nos quebrantarmos diante do Senhor, todos nós que praticamos a iniquidade. Davi, em determinado dia, disse que nasceu em iniquidade, mas nós temos aquele que nos perdoa das nossas iniquidades e, mediante o arrependimento, nos conduz num caminho de graça, perdoados, justificados, redimidos e, por fim, glorificados. Ajuda-nos, Senhor. Somos dependentes do Senhor nisso também. Mas faz-nos uma igreja, não só uma igreja grande, não só uma igreja que cresce, não só uma igreja relevante nessa região da cidade de São Paulo, mas faz-nos uma igreja santa, faz-nos uma igreja arrependida, faz-nos uma igreja que dá meia volta na prática do ilícito, na prática do pecado, e não nos deixes acostumar, Senhor, com a iniquidade. Assim nós oramos, esperançosos mesmo, de que essa sua igreja não seja só a igreja visível, mas a igreja invisível do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.